Estamos agradecidos a Deus por estar perfeito aqui. Esse vídeo da noite é na fé perfeita, né? Esta live nós já temos aí irmã Fabiola, irmã Fátima, Elvira, Baltazar. Sabe, Baltazar é nosso grande irmão, Baltazar, amigo, né? Baltazar, Doralice, Dozolina, Suília, Nádia, Ubani, Laurizete, Vânia, Jonas Pedrosa, Estênia, Isabel Azevedo, Fabiola, Eliseu Rocha, eita, Eidésio, Eliseu, Michele, Elizabeth, Caroline, Maria Rodrigues, Josefa Mendes, Marilene Bezerra, Marli Lima, Carlos Barbalho e Luciana, João Gomes, William Nunes, Edilene, Eva Brito. Li todo mundo. Tá vendo? Todo mundo que ainda tem aqui embaixo o menino do pastor. Quem? Pastor Rudimar, Isaac Leite, não é ele? É ele? É, o último aqui. Tem Sheila que entrou agora, tem Silvano, tem Fabiana. Edésio Mendes, se eu não leu. Tem Felisberto. É que não aparece todo mundo, não, né? Rapaz, o que Leonardo Gama de Lima. O que apareceu no Érica Wilde, Eliseu Rocha, Tereza Cardoso. Então tá bom. Mas estamos aqui hoje, faz dias que eu não venho aqui para fazer esta live da segunda-feira à noite. Sempre tem sido irmão Diego, irmão Francisco, irmão Olivando e esses irmãos. Estou vendo aí também irmão João Paulino, que entrou agora. Abraço aí, irmão João Paulino, irmã Geni, irmã Marilúcia, todo esse povo amigo, esse povo bom, esse povo de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos que estão em casa e para vocês que estão aqui na bancada comigo aqui, quando nós estamos para estudar um assunto bastante interessante aqui hoje à noite. Temos ou não possibilidade de mudar o futuro? Sim. Sim? Sim. Entendi. Como é que você explica isso? A possibilidade que nós temos de mudar o futuro. É fácil. É fácil? Oh, eu gosto de qualquer coisa, pensei que era difícil. É fácil. Deus nos deu o poder que está acima de qualquer poder na face da terra. Qual é o poder? Poder da oração. Poder da oração. Quer dizer que você acha que a maneira para mudar o futuro é através da oração? É através da oração. E você? Então, pastor César, nós temos jurisprudência, né? Com relação a mudanças. Inclusive, se muda todos os dias, né? E eu até vi que é o seguinte, eu até fiz umas anotações a respeito do que escreveu Salomão, né? Que não há nada novo debaixo da terra, né? Tudo que se faz já se fez, né? Então, e a coisa nunca tende a regredir. Nós sabemos que o poder de Deus é ilimitado. Sim. Quando é que se obteve o poder de Deus? Quando se requisitou o poder de Deus. Como o senhor tem falado sempre a respeito desse avivamento. Sim. Deus nunca vai vir e dar profeta de si. Deus nunca vai chegar e dar um negócio que parece que ele se faz até de não saber qual é a sua vontade enquanto você não pedir. Sim. Então, uma mudança, Deus deu poder para nós. Deus deu poder para nós mudar, clamar a Ele e haver uma mudança. Então é oração. Oração. Quer dizer que Oração, vida. O irmão Thier definiu que o poder para mudar o futuro está na oração. Eu gostei muito de uma frase sua essa semana. O senhor falou assim: nós estamos lendo a sobrenatural vida de William Branham. E a minha vida? Pois é. Tá? Eu li a história do sobrenatural do vida do irmão Branham, irmão Dias, não vale nada. Mas não bonito, vale nada. Né? É como um fogo pintado em parede. É um fogo pintado em parede. É como o cara está lendo a história do Lampião, Sim. que enfrentou a polícia e tal, e um cara bater na porta e ficar tremendo. Então aquilo é só uma leitura. Enquanto aquilo não passar para nós, sabe? Então o que é? Eu leio a vida sobrenatural de William Branham. Como foi que o William Branham obteve essa vida sobrenatural? Né? Como é que ele obteve? Chegou assim e falou: olha, eu vou te dar porque você... Não, buscou. Eu até vi aquele Sérgio Cortelas e assim, eu fico com raiva quando alguém chega e diz:
Ô, professor, o senhor tem o dom da palavra. Você está dizendo que eu não fiz nada. Se eu tenho o dom, veio de graça para mim. Eles para eu escrever 10 livros, eu li 10 mil livros, sei lá, o 500 livros, ou 1000 livros. Então, há uma mudança. Houve uma mudança no Ministério do Ivan Brana. Ele foi uma luz que brilhou agora através do seu ministério. Mas como foi? Chegou assim, disse, olha, eu vou te dar. Não, foi muito... Então, há um poder. Como eu falei a oração, mas eu falo no sentido de que o futuro Deus colocou nas nossas mãos. Sim. O futuro depende de nós. O futuro depende de nós. Essa é uma frase bonita. O futuro depende de nós. Até a predestinação está dependendo da igreja. E como é que você dimensiona a mudança do futuro? Qual é o parâmetro? Não entendi bem a pergunta. Qual é o parâmetro usado para dimensionar a mudança do futuro? É incalculável, pastor César. Só para não tomando sua vez. Mas nenhum homem que obteve esses movimentos, ele esperava que fosse daquela magnitude. Não, eu começo a meditação aqui hoje à noite, falando sobre mudança do futuro, tendo um ponto de partida, um parâmetro de onde a gente olhar. Então, eu vou ler essa escritura de Paulo e daí a gente desenvolve o assunto. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim. Nós temos um parâmetro aqui, que é o passado. Então, o passado, ele apenas serve para mostrar em que direção eu estou tomando. Que direção eu estou tomando? Se as minhas atitudes são as mesmas, o meu futuro é o mesmo. Se a minha atitude é diferente a cada dia, eu avanço na direção de um crescimento e de uma mudança. E se não, eu entro na estagnação, como Israel ficou 38 anos caminhando em círculo, sem sair do lugar, sem sair da mesmice, na mesma situação. Então, eu acho que, basicamente, nós temos uma vida cheia eu não vou chamar de erro, não, de aprendizado. Eu até disse no culto da vigília, às vezes acertamos e às vezes aprendemos. Porque nós aprendemos com os erros. Sim. Certo? Então, aquilo que eu fiz e que não deu certo, ele tem que me ensinar que aquilo não dá certo, para não fazer novamente. Sim. E eu tenho que fazer uma escolha diferente para avançar para uma vida e para um futuro que nós podemos construir. Deus deixou na mão do homem a construção da civilização e do planeta, de encher, possuir, tudo vem de um poder de decisão. E a sua decisão é que vai, de alguma maneira, determinar o seu futuro. Sim. Agora, se o caminho mais curto e o caminho mais acertado para uma decisão, eu acredito que parte daquilo que o irmão Dier falou e daquilo que você falou. Uma vida de oração é uma vida direcionada. Sim. Então, se você busca na fonte, na mente do Eterno, uma direção para avançar numa determinada direção, você só tem que ser bem-sucedido. Então, você tem um futuro brilhante. Mas se você age e toma uma decisão de avançar por conta própria, porque a Bíblia diz, o coração do homem faz planos, mas a resposta correta vem dos lábios do Senhor. Então, o homem sábio é aquele que tem o passado como um parâmetro, como um espelho retrovisor. Que coisa, assim, eu pensei nisso, pastor César, inclusive, né, que o passado é uma grande orientação para o futuro. É verdade. Depois o senhor retoma aí. Por exemplo, um jurista nos tribunais, um jurista que foi um bambambam no passado, né? Então, aquele jurista serve de referência, né? Um médico, ainda que outros hoje desenvolveu mais por causa da evolução, tá? Mas aquele jurista daquela época, ele foi o melhor. Você começou falando sobre jurisprudência. Pois é, jurisprudência é o fato que foi
julgado e dado como correto aqui e vai ser usado como referencial em outras ocasiões semelhantes. Então, isso se chama jurisprudência, né? Então, quando a gente olha na história da Bíblia, a gente sabe que o futuro pode ser alterado por uma ação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Estou lembrando, por exemplo, no caso dos filhos de Israel, lá em Cades Barneia. Vê só, Eles alteraram tudo. eles alteraram tudo por sua decisão, suas decisões, né? O profeta falou que era para eles entrar na terra de promessa a questão de dias, 3 de uma semanas. Mas a decisão deles fizeram com que eles passassem 40 anos no deserto, o deserto. Então, vê só que não depende tanto de Deus, mas das nossas atitudes, das nossas decisões. Atitudes. Podemos acelerar o nosso crescimento, podemos retardar o nosso crescimento. Até eu falei no culto aqui, ontem, foi na vigília, e as pessoas acreditam que nós nascemos com uma data específica para nascer e outra para morrer. E o irmão Branham vem e diz, você pode alterar isso. Isso aí. A Bíblia diz, você pode honrar teu pai e tua mãe e Deus prolongar os seus dias. E você pode ter seus dias também antecipados. Isso aí. É verdade. Então, o teu futuro fica na tua mão para você decidir, Isso aí. para você avançar. Por exemplo, Deus não vai colocar ninguém no inferno nem no céu. São nossas atitudes. Isso. É a nossa maneira de viver. Eu estava lendo, estava meditando na Bíblia, no caso da Diná. Ela foi deflorada por aquele filho daquele Eteu. Não, é da nação que Levi foi lá. Eveus, né? Eveus. Sim, acho que Eveus, sim, Eteu, De Eveus. Sicar, né? Lá no livro de Gênesis. De Siquém. Ou de Siquém. Não, ele foi lá, entrou na cidade, depois destruiu, mas ele foi deflorada por o filho de um dos principais lá. Sim. Ela saiu a conhecer as moças da cidade e o rapaz tomou, levou para a tenda e a Bíblia usa a expressão e a humilhou, né? É engraçado, né? Humilhou. Quer dizer, a deflorou, a estuprou. E ela sentiu. Então, o rapaz pede para o pai falar com Jacó. E o Jacó disse, não, só se vocês se circuncidarem para que eu possa dar minha filha. Então vai o Simeão e o Levi, e vai lá e mata aquele povo, toma as crianças e toma o gado como refém, né? E o Jacó disse, vocês fez uma loucura, agora vão acabar com a minha família. Não é? Sim. E quando chega, Israel era pouco, né? Jacó era pouco lá. E quando chega no capítulo 49 do livro de Gênesis, você vai ver todo um processo de um futuro alterado. Altera o futuro de Rubem, que era o primogênito, deixa de ser. Você não vai ser mais. Quer dizer, ele, uma atitude dele, comportamento de ter ido para a cama com a concubina do pai. O Simeão e o Levi, o Jacó disse, a minha alma não entra com vocês porque vocês fizeram São espada instrumento de violência, né? instrumento de violência, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. A profecia, a palavra de Jacó naquela hora para determinar o futuro, porque você pode chegar lá em Gênesis 49, que diz que ele se juntou para olhar para os últimos dias, o futuro. Sim. Né? Estava olhando para frente o que eles seriam e designando cada um. Então, chegou o momento que eles, pela visão, o futuro deles é que eles seriam espalhados e não teriam nada. Mas o comportamento da tribo de Levi diante da fabricação do bezerro de ouro, quando eles se curvam a adorar o bezerro de ouro, e a tribo de Levi toma a espada e vai lá e mata aqueles homens, mudou o futuro deles. Deus disse... Desde do Finés também, né? Contou muito a história do Finés, né? Quando eles ultrapassam aquela... E Deus fala assim, eu fiz uma aliança por causa dessa atitude do Finés que matou lá o casal. Da tribo de Levi. Da tribo de Levi, sim. Então você veja que uma atitude vai anular
até uma profecia. Quer dizer que nenhuma profecia ela se firma se houver uma mudança de atitude. Sim, sim. O caso de Isaías, Isaías. o rei Ezequias. Né? Ezequias. Quer dizer, Deus direciona uma palavra, como o caso mesmo de Acabe. Também. Que ele se humilha e Deus manda Elias voltar lá e dizer, diga que eu não vou fazer isso nesses dias. Então, eu acho que o nosso amanhã depende muito do nosso comportamento hoje, daquilo que nós estamos praticando. Então, esse caso aqui, que eu estou citando, alguns exemplos da Bíblia que você vai ver que, mesmo sendo profecias, Deus muda por causa de uma atitude. E o profeta fala que a oração muda até o assim diz o Senhor. E Deus pode não executar, a sua promessa se não houver um interesse. Por exemplo, o senhor tem falado a respeito da promessa de um grande avivamento que haverá, sabe? Mas nós já ouvimos ministros dizer assim, não adianta orar, se tiver que vir, vem. Entendeu? Por quê? Porque ele acha que que o irmão Branham foi o máximo. E claro que foi. Mas se o profeta diz que vai haver algo maior do que o que ele fez, isso é humildade. Dizer assim, olha, eu não sou, não sou. Mas Jesus era o máximo. Jesus é o... Mas ele disse que os discípulos seriam maiores, fariam obras maiores. Então, me parece que as pessoas elas não entendem o que é o mestre e o discípulo. Qual é a intenção de um mestre? Fazer um aluno pior do que ele ou projetar o seu conhecimento para que aquilo seja aplicado? Então, Jesus estava fazendo discípulos, ensinando os discípulos, treinando os discípulos para fazer obras maiores. E o William Branham veio com esta missão de levar a igreja para o princípio, para que a igreja fosse uma igreja poderosa, dinâmica, atuante. Baseou a igreja, botou a base, agora avancem. Mas você quer ver uma coisa? Se nós negligenciarmos isto, nós entramos na era de Éfeso. Sim, e vamos ser uma igreja caída. Sim. Porque nós tomamos a decisão de fazermos a coisa de maneira diferente. Então, a gente, para ser bem-sucedido, obedece um projeto. A gente segue uma linha. A linha é qual é? Melhorar ou piorar? Então, como é que eu sei se eu sou pior? É simples. Né? Quer dizer, quando você chega na era de Éfeso, diz, lembra-te de onde caíste. Então, olha se você está caído ou está de pé. E quem vai discernir isso é você. Como é que eu estou? Qual é a minha situação? Que linha eu estou operando? Porque não adianta a gente dizer a denominação virou o alimento ficou podre, a denominação é do diabo, não sei mais o quê, o povo está preso num sistema e tá. E o que virou o conceito da mensagem? Isso aí. Qual é a condição? Então, faça um parâmetro. Olhe para trás. Quando o irmão Branham partiu, era isto ou nós estamos melhores ou piores? Porque parece que quanto mais aproxima-se da vinda de Cristo, era para a igreja estar melhor. Sim, com certeza. Mais despertada, mais encorajada, mais poderosa, mais dinâmica, brilhando mais, fazendo o evangelho ser mostrado. Aí você veja que o mundo vai entrando, a preguiça vai entrando, o relaxo vai entrando, a indisciplina vai entrando, e aí nós olhamos para que futuro estamos tendo. Nos prendendo na história, temos a história do irmão Branham para contar. Sim, pois é, mas aí é a história. É a história, pois é isso que eu digo. Cadê o avanço, né? Cadê o avanço, né? Que história estamos escrevendo? Que história estamos escrevendo? Quer dizer que o último que escreveu foi o irmão Branham? O último que Deus usou foi o irmão Branham? Não, o profeta nunca pensou nisso. Não, e não pode. Deus não confiou ao irmão Branham, assim, o domínio da igreja. Ele confiou ao irmão Branham o ministério para precursar a vida dele e preparar um povo, alertar um povo para algo que está na frente. Então, o meu futuro de estar ou não no arrebatamento não está nem dependendo de Deus, está dependendo de mim. Então é onde eu perguntei lá em Brasília e perguntei aqui, me diga uma coisa,
quem é que promove o avivamento? Sou eu ou é Deus? Pois é, não é isso que faz. Tem a promessa, mas quem vai... Então, quem é que promoveu a saída de Israel do Egito? Enquanto o povo não clamou, Deus não mandou o profeta ir lá. Então, é o que o irmão Dia está falando da oração. É a oração, é o clamor. Então, se a igreja não se despertar para uma vida de buscar aquilo que é dela, o diabo fica dono. É, verdade. Não é? Então, qual é o futuro? O futuro é aprisionamento, é esfriamento, é mornidão, é fraqueza, é doença, sabe? Desculpas. São desculpas, o pecado tomando conta, e as pessoas na mesma situação e não saem da mesmice. Então, eu gosto muito, vamos ver aí, estava lembrando disso, de Ezequiel capítulo 18 e capítulo 33, ambos os capítulos, faz a repetição dos fatos. Diz assim, veja, quando Deus está dizendo, olha, preste bem atenção, quando eu disser, quem está dizendo? Deus. Deus, ao justo que certamente viverá, e ele confiado na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, e ele morrerá. Então eu pergunto, Deus não disse que viveria? Mas e eu tomei a decisão de praticar o mal. Pois é. O que valeu a palavra de Deus? Pois é. É verdade. A minha ação anulou a veracidade da palavra. Isso. E Deus disse, bem, eu estou te dando, você não quer, o problema é seu. Tá. É isso mesmo. Não é? É. Não é assim? Isso. Então as minhas ações podem mudar uma situação. Isso aí. Quando, pastor, você não tem a mente aberta para entender que é um projeto, eu gostei daquilo essa semana passada, eu pregou lá em Brasília também, que a construção desse prédio precisou de pedra, Sim. mas não poderia ser pedra. Então, para construir uma coisa, tem que quebrar outra. Você vai ter que entender, irmão Diego, o que é o andar de um projeto, né? O andar de um projeto. A construção depende de uma desconstrução. De uma desconstrução. Então, eu tenho um terreno, mas para mim construir nesse terreno, eu tenho que desconstruir a forma inicial desse terreno. Eu vou cavar buraco. Então, eu estou desconstruindo o padrão dele. Aí eu vou precisar de pedra. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que desconstruir uma pedreira. Vou pegar a brita lá para trazer para cá. Aí eu preciso de madeira. Eu vou ter que desconstruir uma mata, algum lugar, uma árvore foi desconstruída para poder fazer outra aqui. Então, a construção depende de uma desconstrução. E nós, se nós quisermos construir a estatura de um homem perfeito, nós vamos ter que desconstruir a estatura do homem imperfeito. O senhor falou até do desmanche, né? Eu usei isso aqui enquanto o pastor estava viajando, né? Que eu te mostrei, vamos desmanchar, porque muitas vezes nós só queremos construir, mas está pronto, vamos desmanchar o que tem dentro de nós, a vaidade, o orgulho, a prepotência, né? Então... Eu vi o irmão Fernando Monte, ele dizia para mim, não foi simples desconstruir o conceito político que eu ajudei a construir. Você pensa que é simples, mas tem que, sabe, minando o indivíduo. E eu estava muito impressionado, desde ontem, eu li a história de um jornalista, e aquele jornalista famoso, até comentei com o irmão do dia na live hoje, ele famoso, ele se tornou um jornalista político, e ele de muito crédito, e ele tinha uma verdadeira relação familiar. E um dia ele chega, começa a sentir falta de apetite. Falta de apetite, falta de apetite. E daqui um pouco ele vai ao médico e quando faz os exames, é diagnosticado um câncer no esôfago. E quando eles vão examinar aquele câncer, já tinha se espalhado. Já tinha descido, já estava muito adiantado. Então, quimioterapia não adiantava. Ele escreveu no Twitter dele assim, fui invadido. Né? O senhor mencionou isso hoje, eu assisti. O que é ele não uma procurou coisa... aquilo, ele chegou assim. Como é que aquilo, você né? precisa deixar a porta da sua vida fechada para não ser invadida por doenças, por espíritos. Porque
você nem pensa aquilo, uma coisa vem e entra na sua mente. Como um câncer entrou. Ninguém convidou aquilo para entrar. Isso é uma invasão. Invasão. E a coisa que a gente tem que entender é que o diabo quer invadir a nossa privacidade, a nossa segurança, a nossa pureza, a nossa família. O trabalho dele é fazer uma invasão. E quando você vai descobrir, muitos já estão com uma situação muito avançada. Então a gente precisa manter-se vigilante, fechar a porta, porque isso é uma coisa comum. Agora deixa eu voltar aqui então. Ó. Então, quando eu também, eu gostei disso, quando eu também disser ao ímpio, Deus dizendo, quer dizer que nem a palavra de Deus fica firme quando o homem faz o contrário. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado e praticar justiça e juízo, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. É a nova versão, né? A nova versão dele aí, né? É aquele dois jovens lá, que o pai tinha uma vinha, disse, meu filho, vá para a vinha. E ele disse, pai, eu vou. Aí o outro disse, eu não vou. Aí o que disse que ia não foi, o que disse que não ia foi. Quem foi levantar, né? Então é isso, pastor César. Pois é, as nossas atitudes, né? Por exemplo, estamos falando sobre o avivamento. Sim. Estou lembrando de uma mensagem que o profeta dizendo sobre o fogo pintado, né? Sim. Diz que tudo que aconteceu de Moisés, Abraão, para nós é um fogo pintado, né? A história deles. Sim. Mas o que a gente tem que fazer para ter os mesmos resultados que fizeram é plantar as sementes que eles plantaram para ter aqueles resultados. Então, por exemplo, olhando a vida do profeta, nós falamos vida sobrenatural do profeta. É um fogo pintado que cria emoção, cria alegria para nós, mas não nos ajuda, não nos aquece. Mas se nós plantarmos as mesmas sementes que ele plantou na vida dele, nós teremos os mesmos resultados. A mesma vida sobrenatural. A mesma vida sobrenatural. Aí isso, irmão, substitui qualquer aparência, sabe? Qualquer aparência. Porque enquanto nós estivemos só com aparência, eu estava lembrando hoje, inclusive se Jean estivesse me escutando agora, ele diria, não é possível. A gente falou exatamente dessa questão do Simeão e Levi, eu estava lá varrendo o quintal e conversando com ele, né? Porque eu via um pregador dizendo que foi Judá, Judá estava... Não, foi Levi e Simeão, né? Mas eu lembro de aparência, lembrei do irmão Branda, dizendo que foi aquele rodeio, né? E ele disse que foi de bota, estava lembrando, bota de cavalo, de cowboy mesmo, né? Bota e roupa jeans, um chapéu, um cintão de fivelão, né? Daqui a pouco foi um boi ou um cavalo que é chamado de 6 segundos, né? Era um cavalo. Um cavalo. Aí daqui a pouco faltou o montador e eles, tem alguém aí no palco que veio pode montar o cavalo de 6 segundos? E ele estava eu com a roupa de cowboy, com tudo de cowboy, mas não era. Então, meu amigo, o que vale é você ser. O senhor citou a questão do advogado velho, né? Eu citou daquela mensagem lá em Belém do Pará, em 1994. Aquele chamava o doutor Aranha. Numa cidade, da cidade que a Janete nasceu. Era um velho advogado, muito experiente, e ele andava vestido bem matuto, bem... Aí ele foi numa cidade vizinha para ver um processo que ele ia advogar. Então ele foi com a camisa riscada, uma camisa... Não parecia uma camisa de um advogado, de gravata. Não, ele foi bem assim, jogadão, chegou lá no cartório, se apresentou e disse, eu queria ver o processo de número tal e tal, assim o processo. Aí o rapaz que estava trabalhando no cartório estava de gravata, muito bem arrumado. E aí o doutor Aranha perguntou para ele perguntou ao senhor assim, mas o senhor é advogado? Ele disse, sou. Tudo bem. Pegou o processo, entregou. Ele folheou. Quando ele estava folheando o processo, ele parou assim, olhou debaixo dos óculos assim e disse, o senhor é advogado? O rapaz falou, não, o rapaz, ele disse, o rapaz disse assim,
o senhor é advogado? Ele disse, sou, por quê? Ele disse, porque não parece. Eu disse, mas eu sou. E aí, quando ele folheou o processo, ele olhou para o rapaz e disse, e você é advogado? Ele disse, não. Por quê? Ele disse, porque parece. Pois é. Pois é, então. É isso aí. Então, o interessante não é parecer, é ser, né? E você, na hora, ter a resposta para aquilo. Então, eu ia até fazer uma pergunta. Como é que você pode se sentir assim quando alguém pensa que você é algo e você sabe que não é? Deve ser muito... Você sabe que eu recebi uma pergunta hoje de manhã aqui, incrível. Foi? Incrível. Eu estava ali, saindo da oração das 6 da manhã, quer dizer, foi bem engraçado. Sabe? Aí eu estava saindo da oração, veio um irmão caminhando bem rápido para mim, na minha direção, olhou para mim assim e disse, o senhor é famoso? Sou. O senhor é um homem famoso? Ele disse, por quê? Você me considera famoso? Eu sou o que eu sou. Eu sou famoso? Bom, se você quer me dar essa fama, então eu sou. Desde que seja boa fama, né? Pode ser fama. Não, mas ele estava falando desse Não, sentido. claro, Não, positivo. porque parece que o senhor é uma pessoa muito famosa. Ele disse, não, eu sou o que eu sou. Então, como é que é, hein? Como é que é essa questão da pessoa olhar e fazer um julgamento e achar, né? Mas assim, então tem muita gente que diz que eu sou bravo, outros dizem que eu sou de uma cara feia, né? e aí, assim, mas é verdade, quando você vê, então, as nossas atitudes vão direcionando as coisas. Então, quando você começa a conviver, você vai saber quem eu sou. Você tem que ter um ponto, né, de positivo naquilo. Eu sei, eu te conheço há muito tempo, e sei sua posição. Eu gostei muito de uma vez que o senhor falou assim, eu sou um cristão aqui, na frente da janela, na frente dos filhos, dentro do avião, em qualquer lugar eu sou, e não altero a postura, sabe, Monte? Isso. Que tem pessoas que alteram a postura, o comportamento, né? Eu acho que eu sou bem variado, sabe? Eu acho que eu sou assim, sabe? Mas não, sabe? Bom, mas não sei. Você é batedor de pinos. Chegar na frente do problema, ele corre e larga dele. Peraí, pai, vou chamar o pastor lá para... Hoje tinha um bocado de gente me defendendo quando o senhor falou que porque eu estava doente, que eu botei logo todo. Eu estou velho, meu amigo. Eu combinei com o irmão Dias aqui. Irmão Dias, vamos fazer uma guerra com o Brasil. Mas, irmão Dias, a questão daquele carro deu um problema, viu, irmão Dias? É bom você dar o testemunho do carro. Irmão Dias. Agora, acho que eu era meio incrédulo. Quando eu falava que Deus já consertou relógio, geladeira, botou gás nos bujão do povo, né? Não, pois é. Pois E já me livrou, por exemplo, assim, de gasolina acabar. E às vezes a gasolina acabava na frente do posto, sabe? Viajando, lugar esquisito que ia ficar lá exposto. E aí você vai, não é possível que essa gasolina, eu esqueci de abastecer. E quando é fé, o carro vai, puf, quando você olha, está na frente do posto. Como é que pode, né? Começou sábado, Zé saiu para ir no mercado, alguma coisa. Foi mais tarde, ela me ligou. Olha, eu estou conseguindo, não, o carro não tá entrando em marcha, não. Mas não é possível. Aí começamos, olha, então passa primeiro aí, vê se você vem aí, bota o pisca-alerta. Eu sei que não deu para chegar nem em casa, né? Ela me ligou, eu fui lá na casa do Ana. A senhora levei o carro na oficina lá, ela já tinha levado. O carro estava lá e o rapaz falou, olha, é o seguinte, eu vou botar esse óleo aqui, nessa embreagem, o problema da embreagem. Segunda-feira você vem aqui, a gente troca tudo, tá bom. Cheguei em casa, aí deu para chegar em casa. Só quando foi para a gente vir à noite, para a live, para a vigília, quando o Jean ligou o carro, cadê? Não entra marcha. Meu amigo, não é possível. Não entra marcha. Aí eu sei que nós conseguimos botar ele para baixo, aí eu liguei ele em primeira, né? E vim. Aí mais na frente botamos em segunda, chegamos aqui, né? Mas quando foi no domingo não deu. Não deu mesmo. Voltei para casa com o Jean levando o carro de segunda, parava, tava outra, não entrava. Aí ontem a gente veio no Uber, de um amigo de Jean. O carro tá lá. Hoje eu vim para lá, saí logo cedo, por causa do trânsito, né? Em segunda eu vim até numa empresa que tem aqui, da Fiat mesmo.
Quando cheguei lá, o gerente era cedo, não tinha chegado os mecânicos. Tem muito mecânico lá, né? O gerente manda você botar ali e tal, daqui a pouco ele manda um mecânico. Aí eles bota aqui, bota pra dentro do que? Eu falei, embreagem. Ele disse, então. Aí eu disse, não, bota o senhor. Aí ele botou, disse, realmente não tá entrando marcha, não. Aí botou lá, botou naquele cavalo que levanta o carro, sabe? Eles podem aguardar aí que o outro mandar um mecânico, tá bom? Eu fiquei orando. Falei, senhor, não me deixa, me bota na mão de uma pessoa honesta, que eu não quero ser explorado. Fiquei orando. Eu sou meio frustrado com o mecânico, eu acho que eles não sabem o que estão fazendo, abre teu carro, e, não era isso, já trocou a peça, você paga, sabe? E eu orando, irmão Diego, eu orando. Aí eu encontrei lá o encontro lá de Manaus. Aí pastor Aquiles é chamado para dar uma palavra, e ele fala assim, vocês estão bravos? Estão preocupados com o quê? Olha, quando eu venho para a casa de Deus, eu venho para adorar. E eu falo para os problemas assim, o problema é o seguinte, fica aí por enquanto, depois a gente adora, mas eu quero é adorar. E eu estou, senhor, bota uma pessoa honesta. Bom dia, aí chega um mecânico. O que é, mestre? Aí eu falei, é para embreagem. Não está entrando marcha, não. Aí ele entra no carro. O carro não está entrando marcha? Aí eu falei, é porque está desligado. Não, desligado às vezes ele entra. Aí ligou o carro. Aí, não, o carro tá em ordem. Esse carro aqui não tem problema em marcha, em direção, em embreagem, não. Mas, rapaz, aí o gerente chega, disse, e aí? Ele, não, aí o gerente, não, eu botei esse carro para cá, não estava entrando marcha, não. O gerente já é querendo. Ele disse, rapaz, vamos dar, eu disse, vamos dar uma volta, bora? Aí nós saímos ali pela ferroviária, né? Fomos até no Alto do Mateus, até fizemos a volta ali na Betel, pastor César, sabe? E eu já disse para ele, rapaz, quando eu saí de casa, eu falei para Deus me botar na mão de uma pessoa honesta. Aí ele falou, pois é. Você sabe que Deus é assim, né? A gente tem que dar graça em tudo, pelo bom e pelo ruim. Tudo bem. Um dia a gente chegou lá, encostou o carro, entrou no carro, o gerente veio logo, né? Disse, e aí? Ele disse, não, o carro dele está em ordem, não tem... Não, esse carro, eu botei o carro para dentro aqui, o carro... Veja aí, o gerente queria que ele fizesse alguma coisa para, sabe, quando o gerente disse, meu amigo, eu vou fazer o que nesse teu carro, rapaz? Eu vou pedir o quê? Que não tem o que fazer, não. Falou isso, foi? Pega teu carro e vai embora. Eu saí, o carro tá aí, bom dia. As marchas leves, tá passando assim, como... Aí eu fui dando glória a Deus mesmo. Mas, rapaz, para que você se preocupar, né, rapaz? Se pedir a Deus. Tá aí. Agora, como que eu vou dizer pro incrédulo? Jean viu, Zéza viu, o mecânico viu, o gerente viu, e todo mundo viu. E todos nós sabíamos, brincando com você hoje, que o carro estava quebrado. Pois é. Desde ontem, você veio de Uber para Vim de Uber, o carro não entrava, viu? E aí o carro funciona. Então, tá aí. O irmão Brana dá testemunho daquele estudo EB que consertou o freio, né? E o freio estava furado e arrumou. Aí tem tantos testemunhos. Né? Aquela do esquilo, pastor Sérgio, que está no livro Geração, aquela do esquilo, aquilo ali é uma coisa incrível da energia. Bom, chega a pessoa que escreveu, disse que estavam os cubos de gelo, irmão, os cubos de gelo, para guardar um esquilo do irmão Brana, irmão. Deus cuida da gente das menores coisas. Meu Deus, mas como é simples, irmão Dias. Mas vamos voltar no nosso assunto aqui. Então, qual é o objetivo que eu estou fazendo essa pergunta de que nós podemos alterar o nosso futuro? Então, uma pessoa, por exemplo, hoje mesmo eu perguntei o que fulano está fazendo? Nada, está com preguiça. Qual é o futuro dele? Estava perguntando por um jovem, está estudando, conseguiu uma profissão, tem alguma coisa? Não, ele tem preguiça de fazer isso. O que ele está fazendo? Alterando o futuro dele. É ou não é? Sim, sim. Então, nós temos a oportunidade de construir uma vida melhor. O mundo, eu gosto muito desta visão, trazer o céu para a terra. Jesus disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E você, se você olhar, Moisés vai no monte, e Deus diz para ele, faça conforme no monte te foi mostrado. O que Deus mostrou para ele? Mostrou o tabernáculo, o céu. E ele veio e construiu na terra. Quando você vai a Apocalipse 21, João é levantado para ver a Nova Jerusalém. O que Deus estava dizendo com aquilo? Apenas que aquilo vai descer
o que nós podemos construir famílias, lares, igrejas com a visão celestial. Sim. Então, nós precisamos melhorar a nossa visão, o nosso foco. E quando nós melhoramos o nosso comportamento. Verdade. E quando melhoramos o comportamento, estamos, sem perceber, trabalhando para um futuro melhor. Não vai haver famílias organizadas se você não tomar a decisão de organizar. Não vai haver vidas de pessoas espirituais se você não tomar a decisão de ser espiritual. Deus não vai descer e espiritualizar você. Sim, não. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, tudo parece que Deus coloca na sua mão e diz, quero ver como você vai fazer, porque eu já te ensinei. Então, você ora, você lê, você busca, você vigia, você pode até aprender, ou seja, tropeçar, errar e dizer, não é isso aqui não, mas eu vou fazer diferente. Então, tudo que nós temos aqui no nosso dia a dia é um aprendizado. E a minha palavra, dentro desta live, para não ficar disperso os assuntos, é que Deus quer que você construa uma vida estabilizada. Você planta, você colhe. Um dia falou isso aqui, é de uma grandeza. Se quisermos ter a vida de Abraão, de Paulo, de todos aqueles homens e do próprio William Branham, nós vamos ter que semear. O que eles fizeram. Fazer o que eles fizeram, uma semente. Isso. Vamos ter que plantar aquela semente e fazer aquilo. Então, se você quer ter uma vida abençoada, quer ter uma saúde na velhice, você vai ter que plantar. Comece a desconstruir as coisas erradas. Comece a fazer o que é certo. E você, sem perceber, está alterando o seu futuro. Eu gosto da expressão do Dr. Laí Ribeiro, que diz assim, nós temos o hábito de dizer, minha família é de diabético, eu estou fadado a ser diabético. Ele disse, não, eu já preguei sobre isso aqui, sobre epigenética. Me lembro disso. Você está lembrando? Por quê? Ele disse, você pode alterar uma coisa que você nasceu com predisposição para ser. O diabético, o canceroso, sabe, o ter uma doença autoimune. Mas por quê? Porque você decide que não vai ser aquilo. É muito fácil você dizer seja bem-vindo o mal, né? Você não quer mudar aquilo. Então ele disse, por exemplo, ele disse, uma mulher tem uma tendência de ter câncer do colo, a mãe teve, a avó teve, a tia teve. Ele disse, se você, olha só como é que as coisas às vezes são simples, uma simples atitude, ele diz, se você sabe que isto é uma herança genética, ele disse, use a epigenética, ou seja, comece a comer verduras todos os dias, não pode ser relaxado, tem que ser disciplinado. Então, couve-flor, brócolis, essa linha de... Ele disse, você sem perceber, você está desconstruindo uma herança genética e construindo um futuro saudável. Ele disse, você sabe por que a maior parte, eu não vou citar nome aqui, mas a maior parte de uma família é diabético por causa desses espíritos. Por quê? Porque o pai é diabético e como era o padrão de vida do pai, comia isso, vivia desse jeito. Os filhos são criados comendo as mesmas coisas, o que eles vão ser amanhã? Diabéticos. Mas se você quiser mudar isso, é só mudar o hábito. Então a nossa atitude, o nosso comportamento, estou mostrando aqui, biblicamente falando, que quando Deus fala uma palavra e você diz, bem, eu acredito, mas eu vou fazer o oposto, Deus revoga aquilo que ele falou. Sim. Isso nós temos na Bíblia muitos exemplos. Né? O ímpio diz, vai morrer, mas se ele se converter, Deus diz, você vai viver. O justo, ele diz, você vai viver, mas ele pratica injustiça, você vai morrer. Então você veja que a nossa atitude pesa em todas as ações. Nós não podemos nos descuidar das nossas ações. E aí, se você quer ser um pouquinho mais inteligente, é só buscar uma mente sábia e dizer, como disse o salmista,
ensina-me a contar os meus dias Sim, sim. para que eu alcance coração sábio e veja quão fraco eu sou. Se eu andar fora disso, eu estou perdido. Então eu espero, sabe, eu tenho desejado, não sei se vocês entendem isso ou não, se esta é a leitura, eu tenho forçado para que a igreja avance. Sim, sim. Então, é uma atitude. Por exemplo, eu vou dizer, não, eu pensei por muitos anos, como é que eu vou fazer? Chamar esse povo para orar. Eu chamo o povo para orar, 5 horas da manhã, você levanta hoje, amanhã você não levanta depois da manhã, e vai. Começa com 100, daqui um pouquinho você tem 5. Poucas são as pessoas que se mantêm dentro de um programa. Então, quando nós dissemos assim, tomei uma decisão, não perguntei para você, não falei com você, não conversei com ninguém. Cheguei no púlpito, disse a partir da manhã, a igreja está aberta às 5 da manhã. E eu vou transmitir pela internet porque vai atingir todo mundo. Então, ok. Mas depois eu comecei a perceber, a gente percebe, que isto é assim. Eu estou falando porque eu viajo, e quando eu viajo, se eu não tomo uma posição, eu durmo até mais tarde, eu levanto a hora que eu quero, eu fico um pouquinho na oração, depois eu vou dormir de novo, porque eu estou cansado. Não é como na igreja que você levanta a mão, que você canta, que você exercita dentro de casa, você não quer acordar o vizinho, então você está calado ali, às vezes põe o hino que está cantando aqui, você não canta lá. Quando você manda o povo glorificar, não glorifica. É totalmente diferente. Você está entendendo? Então eu disse, mas como é que a gente vai sair disso? Sabe como é que a gente tem que sair? Tomar uma atitude. E a gente vai entender que nós não estamos andando para trás, estamos andando para frente. O parâmetro é assim. Do ano passado para cá as coisas avançaram ou estão no mesmo lugar. Avançaram. E quem não quiser, fica para trás. Verdade. A oportunidade está sendo dada, né, pastor César? Sabe? O pontapé foi dado, né? Então, essa semana, hoje, começou uma nova etapa. Brasília abriu hoje, Recife abriu hoje, Campina Grande abriu hoje, Manaus abriu hoje, todas as cidades, Joinville abriu hoje, e quem não quiser. Então, é uma questão de decisão, é uma questão pessoal, é uma questão de entender. Eu disse lá em Brasília, eu entendo, fui uma reunião com os obreiros, disse, eu entendo o desafio que é Brasília. Uma cidade enorme, um bairro distante do outro. Você vê que aqueles irmãos saem de Águas Lindas para vir para o culto, 40 quilômetros. Mas, no entanto, eu disse, eu sei que é difícil, mas eles não saem para trabalhar? Por que não se programam? Todos eles trabalham em Brasília, então saem mais cedo, venham para cá, e daqui vão para o trabalho. Um sacrifício. Mas não existe culto sem sacrifício. Você vê que o próprio faraó disse para Moisés, pode ir vocês os homens. Disse, não, nós queremos as mulheres, os meninos, os bois. Daqui a pouco, não, pode vocês e as mulheres, deixa os bois. Não existe adoração a Deus sem sacrifício. Nós precisamos levar os bois, porque se Deus pedir tudo, nós vamos dar tudo. Então o povo aprende, e nós a entendemos. Olha, eu tenho que entender que se eu quiser que as coisas sejam diferentes, eu tenho que fazer a diferença. Então não importa, eu cheguei de Recife sexta-feira com o Jean, era meia-noite. Fui deitar meia-noite, tanto quanto foi. 4h12, 4h10 eu estava em pé e vim para cá. E daqui a gente vai dar disciplina. Mas as pessoas não mudam porque não querem e o futuro delas está comprometido. Então, se você quer alguma coisa melhor para amanhã, é hora de ação. E eu gosto muito de falar de oração com ação. Não tem coisa melhor do que você começar um dia dizendo assim, hoje é um dia em que eu vou deixar a porta aberta. Olha, se o diabo invade a nossa privacidade, para Deus entrar na minha casa, na minha vida e fazer milagres e maravilhas por mim. Verdade. Então, eu hoje no culto da manhã aqui, eu disse exatamente isto. Disse, creia que hoje Deus vai fazer coisas boas por você. Fez por você? Sim. Muito bom. É assim. Então, Eu notei a vazia definição da filosofia
com relação ao ser humano. Eu gostei daquilo que o senhor falou, né? Você vê, que eu peguei quase não sei quantos filósofos, Sim, sim. cada um mais perdido do que o outro. Mais perdido do que o outro. O que é o homem? É a menor partícula do nada. Que menor partícula? Nós somos podemos até ser a menor partícula do eterno, mas do nada não. Do nada não. Aí você quer investir do diabo para tentar te desanimar. A Bíblia nos deu... O senhor citou o salto de vara, gostei daquilo ali, né? Hoje que você salto, parece que ela vai lá embaixo, mas aquilo dá um impulso, né? E passa por cima daquela corda, né? Você vê que o atleta, ele passa olhando assim, diz, eita, passei. Olhando para passar. O Salmo 8, né? Dizendo bem que o homem fosse feito menor em estatura, mas ele é acima dos anjos, dos animais, do universo. Deus colocou o homem assim. Sim, para dominar, para dirigir todas as coisas. Gostei daquilo que o senhor falou também, da sua chegada em casa, aprendeu com sua mãe, que sempre, né? Se não for orar ali, parece que está um vazio, falta alguma coisa. Senhor, obrigado pela viagem concluída, isso, né, Mondinho? Pelo resolvido, que foi resolvido, né? Muito bom, muito bom. Uma atitude que se fixa. Eu não perco a live, não. Estando em casa, eu não consciência. perco a live. Eu não perco a live. Muito bom, muito Então, bom. tu vê ela fazer, e eu, na tenra idade, você às vezes, a mãe está orando. Mas isso fica lá, quando cresce. É a semente, né? Mas é a semente. É a semente. Quando não faz, sente. Diz que a mãe Joana, ela tem uns fazia símbolos que os filhos sabiam que ela estava em oração. Quando Mas ela estava com a Bíblia aberta e o avental na cabeça. Ela colocava o avental não mexa na com a mamãe, cabeça. Ela disse, não façam barulho, não converse, porque a mamãe está falando com Deus. Que coisa, hein? Era o símbolo da casa. Então, Um monte de criança, né? Eu acho que nós estamos precisando de construir um futuro melhor, construir uma vida cristã, construir uma vida de exemplos. E tudo está dependendo de nós. Que Deus me ajude, que Deus ajude vocês a terminarem a jornada da vida como exemplos, deixando exemplos para as gerações futuras. Eu já pensei, eu me lembro do Firmino me dizer assim, César, se eu fracassar, não quer dizer nada. Mas se você fracassar... Ele dizia muito isso. O escândalo é grande. O Brasil salva, vamos o Brasil. Se for comigo, ninguém vai saber, mas o Davi, né? Aquele soldado falou para ele, você sabe quanto... Se 10 mil de nós faltar, mas você é a lâmpada, vale, né? mais do que... Então a gente precisa disso, sabe? De pensar no amanhã. Pensar nos meus filhos, nos meus netos, em vocês, em tudo isso, e a gente é chamado a deixar as coisas que para trás ficam apenas como referência. Disse, eu sei de onde eu saí e sei que eu estou avançando. Então você pega a vara da inflexão aqui, e eu sei que eu saí do solo e vou chegar lá. Sim, é verdade. Eu vou passar por cima desses obstáculos e vou deixar Às vezes é 1 centímetro que ele passa, mas passou assim. Passou, né? O interessante é passar. Mas vamos ouvir aí um hino com o irmão Isaac, lá de Brasília. Enquanto isso, a gente vê aqui os comentários. Isaac Souza, né? De Souza? Tá chorando porque se você entendeu que cuidar de você e jamais te esqueceu, ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra vocês, mas Deus falou. Esse aí vou levantar, e onde colocar a mão, não chores, quem cuida de você não dorme.
passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou que vai acontecer. Deus mandou que tudo. Não chores, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? Vocês estão felizes? Eu estou feliz de estar aqui, né? Pois é, nós estamos aí agradecidos pela a sua participação. Vamos ver aí os comentários, porque daqui um pouquinho a gente que já são 9h37 e a gente precisa de ir para a cama para amanhã às 4 da manhã estar de pé, né? Então vamos aí para os comentários de hoje. Nós temos aí o pregador Caleb. Você conhece ele? Caleb. Conhece ele? Conheço. Conhece, é gente boa. Ele está falando ali. Você conheceu o Caleb no Brasil num dia? Foi, né? Estamos agradecidos por mais um final de semana que tivemos, vigílias, cultos e a abertura de outras igrejas na manhã para oração. Deus te abençoe, irmão Caleb. Estava lá em Abreu Lima hoje, né? Uhum. E Recife também está aberto. Coisa boa, viu? Sim. Fico entusiasmado, viu? Deu 15 pessoas. Eu fico entusiasmado. 15 pessoas orando, gente. É muita coisa, viu? É muita coisa. É verdade, verdade. Viu? Mas Deus te abençoe, irmão Caleb. Vamos ver lá. E o Olivando agradecendo a viagem de Maceió e a acolhida de toda a igreja, o amor, o carinho que recebeu. Deus continue abençoando os irmãos de Maceió. Lembrando, viu, irmão Olivando, que eu nem falei ainda, mas os irmãos de Manaus, fiquem avisados, que agora a passagem foi comprada, já está confirmada, e sábado, dia 11, Olivando Bezerra em Manaus por 3 finais de semana consecutivos. Eita! Vai ser dia 11, dia 18 e dia 26, 5. Ele só vai voltar dia 27. Pode preparar o coração, irmã Maria, para passar 16 dias sem Olivando. Então, Olivando em Manaus, neste final de semana. E agora nós temos o quê? Irmão Arley. Irmão Francisco é muito amigo do irmão Arley, lá de Birigui. Uhum. E ele está aqui dizendo que o conselho que o senhor daria para todos os jovens, o conselho que eu dou para todos os jovens, que a juventude é uma fase rápida da vida e que você deveria fazer um alicerce sólido para o seu futuro. E não há coisa decisiva, né, pastor? E não há coisa melhor na juventude do que lembrar-se do seu Criador. Sim, sim. Depender dele. E ele vai te orientar e você muda o futuro para um futuro brilhante. Ninguém precisa ser o que os nossos antepassados foram. É assim a vida. Você não era o que seu pai é. Não. Você melhorou sua vida. O seu futuro foi muito diferente do seu pai. Sim, sim. Você mora numa casa melhor, tem o seu próprio carro, coisa que seu pai não teve. Sim, então, o passado lá
de trás, ajoelhado, agachado na beira de um fogãozinho, fazendo um café 4 horas da manhã, foi deixado para trás apenas como um parâmetro. Veja o quanto você avançou. É verdade. E o nosso futuro é o quanto nós olhamos para frente. O irmão Brando experimentou isso, né? Todos nós experimentamos. Todos nós, Né? Todos nós experimentamos. Verdade. Né? Então é isso aí. Vamos aí mais um pouquinho. Talvez o irmão Diego, algum dia de família rica da África. Não? Você não pensa o irmão Diego de família de príncipe, rapaz. É, né? Você está pensando o quê? Vai ganhar de... Eu digo amém. Receba. Eu recebo, né, Diego? Eu recebo. O Diego pregou numa denominação, né? E como é que ele dizia? Receba. Fala. Ele ficou entusiasmado pregando numa denominação, que ele disse que... Eles falavam assim, isso é forte, fala mais. Vamos lá, vamos para o próximo aí, vamos lá. Forte. Então, irmã Alice Vitória, o que significa a expressão crer contra a esperança? O que é esperança? Esperança, eu vou definir, como eu sempre digo, né? É aquela estrada esburacada que você tem, e lá na frente tem uma curva. O que tem depois da curva? A esperança que tudo se melhore. Então, eu creio contra a esperança que esse momento de dificuldades vai passar. Porque a esperança pode acontecer ou não, né? Então, essa fé, crer, diz, não vai, olha, a esperança, você fica de lado aí, porque eu estou crendo, né? Então, não há possibilidade de não acontecer. Mais ou menos isso. Então, nós estamos aí assim. E o que é mais o próximo aí? O que significa... tem uma pergunta lá. Né? É isso mesmo. O que é crer contra a esperança? É crer além das expectativas que estão depois da curva. Achei maravilhoso abrir as demais igrejas para a oração, irmã Fátima Silva. Graças a Deus, irmã Fátima. Ô, povo, vamos orar, gente, todo mundo, levantar de madrugada para orar. Vamos aí, próximo. E a irmã, o quê? Maria? Márcia Regina. Deus abençoe os preciosos irmãos. Uma pergunta. Pode um pastor viúvo se casar com uma irmã da igreja também viúva? Ai. O pastor ficou viúvo e a irmã também é viúva. Paulo diz que seja, não sei. Espera aí, meu amigo. Não, porque ela está perguntando ali por causa daquela expressão de Levítico, que diz que o sacerdote só pode casar com a viúva de outro sacerdote. A pergunta está voltada aqui. Irmã, é meio complicado responder uma pergunta dessa, mas, para ser honesto e verdadeiro, eu acho que as coisas foram confundidas. Aquela citação de Ezequiel falando sobre o sacerdote casar com a viúva de outro sacerdote, referia-se ao sacerdócio... Ezequiel ou Levítico falou? Ezequiel, né? Ezequiel. Referia-se ao sacerdote levítico. Tá. Nós não temos no Novo Testamento, falado por Paulo, por Jesus, esta expressão, porque Jesus não ministrou no sacerdócio levítico. Nem Paulo e nem nós ministramos. Mas o irmão Branham fez esta citação na mensagem Casamento e Divórcio e se tornou um padrão. Mas eu acho que esta citação ela está deslocada. Ela está fora do padrão, ela está fora do lugar. Então, eu quero dizer assim, olha, quem responde por este problema desse pastor é ele. Ele é que vai responder. Porque tem algumas coisas que a gente vai analisar e não é o que as pessoas dizem, ainda que por melhor e bem intencionado que sejam. Mas é isso aí. O resto, deixa o pastor e a viúva se acertarem por lá. Como diz a minha mãe, vocês que são brancos, que tomem café na mesma xícara, eu vou saindo por aqui. Mas amém, oração muda qualquer quadro. Deus nos deu a receita, é só pedir com sabedoria a Deus que a resposta virá e o futuro será maravilhoso. Irmã Cíntia Santiago. Aí temos o irmão Severino Cardoso. Agradeço a Deus por mais um ano de vida, 74 anos, peço oração. E eu digo, Deus te abençoe. E temos mais o quê? Temos a irmã
Aline diz, Deus abençoe pela oração, pela minha família, principalmente meu filho. Peço oração, né? Peço oração pelo meu filho, o quê? Marlon, que anda triste, mas eu creio que Deus vai agir. E nós temos um amor pelos irmãos. Um abraço à irmã Aline, aí de Ilha Negra, Rio Grande do Sul, é isso? Isso. Deus abençoe vocês. A irmã Dosalina pedindo oração por salvação da família. E irmã Gilsara, eita, a irmã Gilsara, aquela lá de Cuiabá. Aquela jovem doida, tá. né? Tenho orado já há algum tempo pelo meu tio. Hoje pedi o pastor leu o pedido sobre meu tio especial. Deus me ajudou a convencê-lo de se livrar de todas as roupas e coisas mundanas e queimamos tudo. Que Deus te abençoe, viu, minha filha? Deus te abençoe. Acabou? Um esforço, né? Acabou os comentários aí. Aí tem aqui o irmão pedindo oração pelos que estão conectados. Tem o irmão Gideone Cruz, né? Qual vitamina o senhor toma para ter tanta disposição e ânimo assim? Qual é a vitamina? Irmão Gideone, eu vou dizer para você, eu tenho um filho que é médico, que é nutrólogo, e de vez em quando eu vou lá, ele me dá um soro lá com tanta injeção que eu não sei nem o que é, viu, gente? Eu sei que eu vou te contar uma coisa. Disposição de menino de 18 anos está aqui, viu? Não sinto nada, absolutamente nada, mas é isso aí. Eita, olha aqui! Não é o Gideone lá Não, outro, né? Não, é outro. Aqui entrou aqui agora, foi a minha sobrinha, olha, a Elisama, minha sobrinha. E aí em cima a minha Ana Ruth, né? E a sua tá aí, a sua sobrinha Ana Ruth. Nós estamos cheios de sobrinha aqui hoje. Viu? Francisco, pastor César, sou divorciado e posso casar com outra irmã de outra denominação. Olha, irmão Francisco. Irmão Francisco, essa história de casamento e divórcio é um assunto que você deve conversar, ter uma conversa pessoal com o seu pastor, ou se você congrega comigo, me procure, porque cada caso é um caso. A gente não posso dizer para você porque você é divorciado. Você se divorciou por quê? Porque eu não combinava com a mulher. Pronto, a Bíblia não dá direito de você se casar novamente, a não ser por causa de adultério. Ou então, a gente tem que analisar fato por fato. E mesmo por causa de adultério, você vai ver se foi ou não foi você o causador do adultério. Porque tem muito homem que larga a mulher de qualquer jeito e expõe ela para uma situação de adultério para poder se livrar dela e arranjar outra. Então, tudo precisa de ter um parâmetro para poder você fazer um julgamento. Mais profundo, né? Então, não é assim. Essa resposta é muito vaga para me te dar. Irmão Gideone dos Santos entrou aqui agora, você foi falar, que ele é Gideone Cruz, ele entrou aqui. Estamos aqui em Joinville conectados, tá vendo? Muito bem, Deus abençoe vocês, peço oração pelo meu casamento, que está passando por muitas provas, diz a irmã Marcileide Chaves. Pois é, irmã, às vezes casamento é um assunto, sabe, irmão Francisco, delicado. Sim. Delicado, eu vou dizer para você. Eu, às vezes, ouço muitas irmãs reclamarem dos maridos. Mas elas não percebem que os maridos, se fossem tratados de maneira diferente, elas não teriam aquelas reclamações. Porque tudo nesta vida, eu vou dizer, depende de uma atitude. Então, eu não quero explorar esses assuntos, são assuntos assim, mas às vezes, sabe, você percebe que as pessoas vão se tornando indiferentes, grosseiras, tratando mal, sabe? E às vezes até se omitindo. Às vezes até se omitindo. E você não percebe que você está ofendendo aquela pessoa, seja marido, seja mulher. Então eu quero dizer que casamento
quem quiser ter casamento bem-sucedido vai ter que adubá-lo todo dia. E adubo é bons tratos, boas palavras, sabe? Pensar no que vai falar. Porque senão você acaba acabando com uma coisa que você construiu. Vai destruir um casamento. Eu não quero entrar em detalhe aqui, porque senão vai... Sim, sim. Mas é muita coisa que eu vejo que as coisas não vão bem por causa de atitudes que as pessoas tomam e às vezes atitudes cheias de razão. Sim. Cheia de razão. Mas muda para você ver se a coisa não muda. E ninguém quer mudar. Acha que o outro tem que ceder e não cede, e pronto, e aí a coisa vai assim. Mas vamos aqui terminar essa live, né? Silvana de Oliveira, eu sei qual é a vitamina. É a vitamina BS. Ó, bom senso. Olha, irmã Silvana, essas coisas são assim, né? Eu entrei na onda do povo, tudo é questão de decisão, viu? E aqui, ó, você constrói o seu futuro, é você gordo. É só abrir a boca, começar a comer tudo que vem na frente. Eu vou ser inflamado, você vai comer. É tudo você que vai decidir. Amanhã você é porque você construiu aquilo. Então, eu agora mesmo, no final de ano, desde o mês de setembro, começou a inauguração em Joinville, não sei o quê, viagem para o encontro lá de Cachoeirinha, depois Febrônio, e depois não sei mais aonde. Quando cheguei agora, comecei a ter dificuldade de arranjar calça para vestir no guarda-roupa. As calças dos ternos, tudo apertada. Fui ver, tinha ganhado 7 quilos, tinha ganhado 2 centímetros de cintura, barriga, né, para falar mais aberta. 2 centímetros a mais. Então, 2 centímetros a mais, a calça não fecha, o negócio está tudo apertado. Então, fiquei com as roupas limitadas, usando uma calça e mais 2 ternozinhos, o resto está tudo parado. Qual é a atitude? Eu vou mudar meu futuro. E eu simplesmente tomei a decisão de fechar a boca. Mas é um preço, mas você tem que pagar por aquilo. Então você sai fora. Irmã Mazarello, Deus abençoe, preciosos irmãos, venho pedir oração pela minha família e cura. Irmã Fabiola, é isso mesmo, casamento é um muro construído tijolinho por tijolinho diariamente. Pois é. Desse jeito mesmo, viu? Rayane Cardoso, preciso desta vitamina também. É a vitamina, a irmã disse aí, que chama-se Bom Senso, BS. Depois tem aqui, eu vi uma aqui, irmã Caroline. Irmão Gilvan também. Bem-vinda, minha cunhada, Deus abençoe. Irmão Manuel Francisco, Shalom. E, deixa eu ver mais, Miriam assistindo de Mossoró. Que coisa boa, Deus abençoe o povo aí de Mossoró, Rio Grande do Norte. E aí, tem mais alguma coisa? Tem até escrita de árabe aqui, viu? Tem uma escrita aqui que é de árabe, viu? Eu não sei ler, senão eu li aqui, mas não sei. É impossível uma pessoa ter uma experiência com Deus e experimentou o amor de Deus e pode se perder? Pode, ele pode decidir. Que Lucas Oliveira está kkkk. Lucas Oliveira. Lucas Oliveira estava rindo das pessoas perguntarem aí que vitamina eu tomo para ter tanta disposição. Pois é. Essa é a verdade. Eu vou falar para vocês que estão em casa, pense numa pessoa disposta. Bem. O senhor? Sim. Está tranquilo? Não, descansado. Se fosse para pregar a noite toda, eu prego. Pregou o quê? No sábado, uns 3 horas, né? Pois é, você vê, né? É assim, não tem essa... O sol está pingando, está molhou. Mas não tem nada que... Tem Brasília, Está tudo muito bem. Mas vamos aí, então, para o nosso momento de oração. Nós vamos terminar. Querido Deus, há tantas pessoas aqui ao nosso redor e cada uma delas tem uma necessidade e cada uma delas tem a oportunidade de fazer uma revisão de vida, de olhar para frente, de ver o que querem, que tipo de futuro saudável, problemático, escandaloso, triste, afastado do Senhor.
ou nós também temos a oportunidade de te pedir, tenha misericórdia, me dê força, me dê graça para avançar, fazer a coisa correta, fazer bem feito, deixar exemplos, plantar e construir e colher frutos maravilhosos. Então, eu venho pedir, Pai, por favor, ajude a cada um de nós, nos dando pelo menos isto, já é muito, força e coragem para resistir o mal, para avançar na direção correta. Dá-nos a inspiração, a direção, a luz da Tua face, não deixa nós vivermos em trevas, não deixa a nossa luz se apagar, mas acenda em nossos corações um desejo ardente e sincero de cada dia brilhar mais. E não somente brilhar, mas ajudar a acender a luz na vida de outros. Nós estamos decididos por um futuro melhor, por estar em Tua presença, por nunca nos apartarmos de Ti. Então, por favor, esforça a nossa coragem. E agora eu oro pelo lar e pela família, e pela vida e pela estabilidade financeira, emocional e espiritual do Teu povo. Oro pela Tua igreja. Não deixa o povo estar na mesmice, na estagnação, mas em tudo prospere as nossas vidas. Faça com que a obra das nossas mãos sejam confirmadas. Em nome de Jesus, abençoe a noite, o descanso, abençoe a alma do Teu povo. Guarda-nos debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Por favor, não nos desampares nem um só momento. Te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus, resolva os problemas, expulse os demônios. Não permita este invasor entrar em nossas vidas, em nossas casas, em nossos trabalhos e, sobretudo, nas nossas almas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois é, nós chegamos ao final aí, já estamos com uma hora bem avançada, vamos dormir. E eu espero você às 5 horas da manhã na nossa oração. Um grande shalom. Boa noite. Deus abençoe. Em nome do Senhor.